find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio, e hoje estamos aqui para falar sobre algo que transpareceu ontem e durante as últimas semanas, não é? O que é que foi, Miguel? Portanto, nós hoje vamos falar aqui um bocadinho de um dos nossos amores, certo? É demasiado arriscado se dissermos isso? Epá, não. Não. Depende da forma como defines amor, mas sim. Exatamente. Que é o Sport Lisboa e Benfica. Tanto eu como o Eugénio somos fãs do Benfica, não é? É um clube que cresceu connosco. E... Nós é que crescemos com o clube, não é? Nós é que... Imagina, o clube cresceu connosco. Cresceu connosco, estás a ver? Nós nascemos, o clube pumba, crescimento exponencial, estás a ver? Mas é engraçado que anos antes de nós nascermos, tu nasceste em 98 e eu em 99, sim. O Benfica tinha atravessado por uma fase muito má que hoje é comumente tratada por Vietnã. Não sei se já ouviste falar. Não. Isto era uma coisa que nós estávamos a falar antes. Pronto, o Miguel sabe muito mais da história do Benfica do que eu. Portanto, queres explicar o que é isso do Vietnã? Aliás, se calhar até... Vamos começar da seguinte maneira. Ok. Portanto, nós não preparámos esta parte inicial de todo. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso também. Não, depois podemos falar sobre a razão pela qual nós estamos a gravar isto um domingo, não é? Nós costumamos gravar ao sábado, mas pronto, nós depois falamos sobre como foi ontem. Ok. Então, se calhar era fixe nós começarmos numa primeira instância por falar sobre como é que surgiu este amor pelo Benfica, não é? Queres começar tu? Então é assim, pronto, como tu sabes e provavelmente algumas pessoas que estão-nos a ouvir também, hão de saber, eu nasci no Brasil, não é? Eu vivi no Brasil até aos 7 anos e foi com essa idade que eu vim para Portugal, e desde que eu vim para Portugal que eu ser do Benfica foi um no-brainer, porque o meu padrasto, na altura, que agora é o pai do meu irmão e é meu amigo, ele é muito fã do Benfica, e desde que eu cheguei cá a Portugal que ele começou a levar-me aos jogos e pronto, tornei-me logo fã do Benfica. Fui a imensos jogos, tive lugar cativo durante imenso tempo, vi muitas coisas a acontecerem no estádio ao longo destes anos todos, muitos momentos de alegria, muitos momentos de grande tensão também e de desilusão até, mas pronto, sempre gostei muito do Benfica, e pronto, essa é a minha história, mais ou menos, as minhas origens. Eu também joguei nas escolinhas do Benfica, não sei se tu sabias disso. Cheguei a jogar há alguns anos nas escolinhas do Benfica. Do estádio? Sim, lá naquele campo. Interessante. Eu também. Eu também comecei lá. Exato. Yeah. Ok, pronto. É interessante, estás a ver? Porque por acaso uma das coisas que eu estava mais curioso em relação a ti era, pronto, tu sendo brasileiro de origem, não é? Como é que tinha surgido a tua relação com o Benfica? No meu caso também não foi muito diferente, estás a ver? Porque toda a minha família, nomeadamente da parte da minha mãe, é toda benfiquista, que é a parte com quem eu dou mais. E portanto eu lembro-me, uma das minhas primeiras memórias, eu devia ter tipo aí 2, 3 anos, provavelmente até 2, era de eu estar a ver um jogo do Benfica na cozinha, com uma televisão bué antiga, e eu lembro-me de estar a gritar pelo João Pinto, na altura em que o João Pinto estava a jogar no Benfica. Mas calma, isso foi em que tu tinhas 2 anos. Eu tinha para aí 2 anos. João Pinto. Ainda, supostamente, e eu isso não me recordo, não consigo ter uma imagem detalhada, mas supostamente ainda não... Eles estavam a jogar no antigo Estádio da Luz. Portanto, aquele que albergava mais de 100 mil pessoas. Sim. O novo Estádio da Luz não foi feito em 2004? Foi 2003 para 2004 por causa do Euro 2004. Eu ainda não estava cá nessa altura. Pois, exato. E portanto, uma das minhas primeiras memórias é precisamente por volta dessa altura. E eu sempre cresci com o Benfica, não é? Porque eu vivo relativamente perto do estádio. Eu subir até ao último andar do meu prédio, eu consigo ver o Estádio da Luz. Então sempre houve aquela identidade. Eu sou de Carnide, portanto, de uma freguesia de Lisboa, não é? Sou de Carnide. Sim. Mas Carnide fica literalmente colada à Benfica e a São Domingos de Benfica. Que são as 3 freguesias que acabam por ficar mais próximas do estádio do Benfica. Portanto, sempre criou um laço, não é, com o Benfica,
pela questão da identidade, de ser muito próximo do Benfica, de toda a minha família ser do Benfica, e portanto isso foi uma coisa que foi crescendo comigo ao longo do tempo. E tal como tu, durante alguns anos, aí 3, 4, eu desde mesmo muito pequenino, portanto para aí 5, 6 anos que eu ia ao estádio todos os jogos do campeonato, tipo, desde sempre, estás a ver? Ia com o meu avô, com a minha mãe, com a minha tia, mas mais com o meu avô, e às vezes íamos com alguma malta de lá do bairro. Ficávamos ali no Topo Sul, ao pé dos No Name, então eu desde puto que cresci naquele ambiente, pá. Até eu tenho uma história bastante engraçada que é, eu quando era miúdo, eu recusava-me a dizer asneiras. Em todas as situações, em qualquer circunstância, eu não dizia asneiras. Só havia um único sítio em que eu me sentia confortável em dizer asneiras e a minha mãe me o permitia, que era nos jogos de futebol. Estás a ver? Era o único sítio onde eu podia dizer asneiras. Isso é bué da bom. E não havia backlash, estás a ver? Porque, pronto, é engraçado. E lá está, tal como tu, quando eu faço os 6 anos, eu inscrevo-me, obviamente, nas escolas de futebol do Benfica. Então, pronto, a ligação foi por aí. Mais tarde, eu até era para ir para as camadas jovens do Benfica, que treinavam na altura no campo do Sport Lisboa e Olivais, não era lá no estádio. As camadas jovens, os colinhas, estás a ver? Mesmo que jogavam na competição, eles treinavam nos Olivais. Só que a minha mãe não sabia nada daquilo, nem eu. Então a minha mãe dizia, não, ele não vai para os Olivais. Então no fundo, entre aspas, cortou-me um bocado as pernas e eu acabei por não avançar com a equipa. Então eu fui para o Sporting, graças ao Mr. Aurélio. Arnaldo Ferreira, que este ano ganhou o prémio máximo do Benfica, na gala do Benfica, que foi ele que descobriu o Rui Costa. Uau! O Mr. que descobriu o Rui Costa foi o meu treinador ali, estás a ver? E foi ele que me incentivou a ir fazer uma semana de treinos ao Sporting, é uma história engraçada, porque me viu algum potencial em mim. E eu estou, portanto, a trazer esta história do Sporting porquê? Não é para me gabar, não é nada disso, é porque quando eu fui para o Sporting, a minha ligação ao Benfica começou, digamos, a enfraquecer, estás a ver? Sério? Porque foi estranho, estás a ver? Porque eu era eu era mesmo apaixonado pelo Benfica, estás a ver? Mas eu, acima de tudo, pode soar um pouco hiperbólico, mas eu na altura já queria ser profissional, estás a ver? E para que fosse profissional, eu tinha que dar o meu melhor, mesmo que fosse pelo clube rival, que neste caso era o Sporting. Sim, claro. Então eu de certa maneira comecei a afastar um bocado do fanatismo que eu tinha pelo Benfica por causa disso. Ok. Nunca deixei de ser do Benfica e eu sempre disse, estás a ver? Mas pronto, perdeu-se ali um bocado aquela ligação e eu tive que me ligar inevitavelmente mais ao Sporting. E depois na altura em que eu, desde então até por volta ali do meu ano de júniores, portanto desde os meus 9, 10 anos até aos 17, 18, que a minha ligação ao Benfica não foi assim muito ativa. Estás a ver? Por causa desta questão do futebol. E então, pronto, só então, ali nos anos da faculdade é que o amor começou a surgir com mais intensidade, porque já não tinha esse compromisso com nenhum clube, estás a ver? Mas não sei se queres aproveitar esta... Já agora falas um pouco sobre... Porque mesmo nós nunca falámos muito sobre isto. Tu saíste do... Pronto, tu foste para o Sporting, né? Yeah. E depois, como é que foi a tua cena com o futebol? Até tu saíres depois... Porque tu chegaste a jogar no Belenenses. Sim, ok. Pronto. Sim, eu posso contar isso. Então, eu fiz 2 anos de Sporting. Fiz escolas A e escolas B. Pronto, não sei qual é que é a nomenclatura de agora, mas na altura era, portanto, os sub-9 e os sub-10. Ou sub-10, sub-11, uma coisa assim. E como é que a minha ligação ao Sporting terminou? Foi porque existe um teste, eu era guarda-redes, como tu sabes, existe um teste em que eles conseguem fazer uma projeção, dentro de uma certa incerteza, da tua altura futura. O que acontece é que a minha altura futura, o máximo, estava abaixo do threshold admitível por eles. Então eles dispensaram-me e mandaram-me para o Belenenses. Ok. Na minha primeira época do Belenenses, o Benfica foi atrás de mim. Estás a ver? Entraram em contacto com a minha mãe, entraram em contacto comigo, foram ter comigo ao meu bairro e eu fui fazer novamente o mesmo teste à Faculdade de Motricidade Humana, ali ao pé do Jamor. Deu porcaria.
Portanto, eu novamente fizeram o mesmo teste e eu não consegui situar-me acima do threshold mínimo por eles, estabelecido por eles. Devia ser tipo 1,80m ou 83, 84. E a verdade é que hoje tenho 24 anos e tenho 1,80m. Então eu sou pequeno para ser guarda-redes de futebol 11. Depois, lá está, fiz 4 anos de Belenenses, fui para o Sacavenense, fiz lá 2 anos, depois fiz 2 anos de Linda Velha. Pronto, eu estou a ser um bocado mais rápido porque não é esse o tópico do episódio, não é? E depois eu chego à faculdade, epá, e foi um bocado, foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi mesmo, foi tipo, deixar de lado o meu amor primitivo, estás a ver, que era o futebol e a ânsia de ser guarda-redes profissional, por um amor que era mais racional, até mesmo do ponto de vista de modus operandi, né? Que era a física. Foi um amor que eu descobri no final do 11º, então era um amor mais recente, então eu tive que pesar, tipo, eu agora o que é que eu vou fazer? Tipo, vou em detrimento de uma carreira académica largar o futebol e focar-me nos estudos. Pá, e acabei por fazer isso e eu hoje não me arrependo disso. Boa. Estás a ver? Pois, ok. Não sei se está bom. Não, sim, por acaso tu começaste a mencionar isso e eu lembrei-me, tu de facto já tinhas contado essa questão toda dos testes que fizeste e pronto, não tens a altura suficiente que é... não sei, é um bocado estranho, porque imagina, não tens a altura suficiente, mas imagina que tens umas grandes pernas e saltas bué. Não sei, esses testes, tipo... Pronto, eles vão ter um standard, não é? E tem de se cumprir, é o que é. É isso. Mas pronto, ok. Anyway, isto para dizer... Tu estavas a dizer que tinhas-te afastado da tua relação com o Benfica, tinhas-te afastado um bocado, não é? Por causa dessas questões todas. E depois, entretanto, na faculdade, como deixaste de jogar mais a sério, pronto. Voltou essa chama. Porque imagina, tu tinhas mencionado na nossa apresentação e tudo, mencionaste o Benfica, eu tipo, também tenho outros interesses, tipo o futebol, nomeadamente o Benfica, e eu fiquei a pensar, eu nunca tinha a ideia que o Miguel fosse assim tão, tipo, fanático. Mas pronto, eu já pensei que tivesse sido só um comentário teu, mas depois nós entretanto fomos ver o jogo o jogo contra o Sporting e o Miguel estava lá, meu Deus. Eu fiquei sem voz, literalmente. Sim, eu não sei se queres falar já sobre como é que foi da semana os eventos da semana passada e desta, ou se tens mais alguma coisa a dizer entretanto. Sim, não, acho que podemos começar por aí. Pronto, na semana passada eu, Eugénio e mais um grupo de amigos fomos ver o jogo do Benfica Sporting, ou neste caso do Sporting Benfica, aos 100 montaditos de Benfica, e eu gosto de frisar de Benfica, não só pela questão de ser no local próximo, pronto, da sede do estádio, não é? Sim, sim. Mas como também, o ambiente foi incrível. O ambiente foi bué da fixe, estás a ver? Tu concordas comigo? Sim. Foi espetacular. Imagina, eu já há muito tempo que, por diversas razões, mas há algum tempo que não ia ao estádio, nunca mais fui ao estádio. Assim como também nunca mais fui assistir um jogo do Benfica no café. Eu via sempre em casa de um amigo meu que é o Diogo, ou então em minha casa com a minha família. E ir lá e ver o ambiente, o pessoal todo bué unido, a cantar, a divertir-se, estás a ver? Mas de maneira relativamente ordeira, que foi uma cena que eu notei, tipo, não estava assim tão caótico. Lá fora estava, não. Verdade, mas lá dentro até estava fixe. E foi uma cena que eu curti bué, estás a ver? E que senti que precisava daquilo. Não sei quais são os teus comentários. Não, aquilo foi incrível. Eu passei lá, o jogo foi às 8h30, não foi? Começou às 8h30. Começou às 8h30, mas eu lá aquilo, tipo, às 6 já estava bué da gente, a essa hora lá. Naquela relva na parte de fora, o pessoal já a acender tochas e a lançar petardos e a cantar bué, cá fora. E depois lá dentro, ao longo da noite, ao longo da tarde, começou a entrar cada vez mais gente lá para dentro. Na altura do jogo, como te lembras, estava bué da gente em pé, bué da gente, tipo, também sentado nas mesas, né?
E foi ali grande ambiente, o pessoal a cantar, ainda por cima, pronto, obviamente que há muito menos pessoas do que no estádio, por exemplo, mas como é um ambiente fechado e está tudo ali muito compacto, É a densidade de pessoas, era bué grande. sentes bué a cena, e pronto, lá fora estava o pessoal a mandar tochas e a acender aqueles fumos. Lembras-te que houve uma altura que estava bué da fumo dentro dos 100 montaditos por causa do fumo lá de fora. Aquilo foi muito engraçado, porque lá está, eles até tinham fechado uma das saídas, que era para impedir mais pessoal de entrar, e mesmo só com uma saída, tipo, havia tanto fumo que aquilo entrou lá para dentro. e outra cena engraçada que é, tu estavas a falar, e bem, que estava bué da gente de pé, e às tantas nem se percebia quem é que estava em pé para ver o jogo e quem é que estava na fila para ir pedir coisas. Sim. Estava só ali um aglomerado de pessoas. E pronto, o Sporting teve a ganhar 2-0, não é? E depois aquele primeiro gol foi incrível, e o segundo gol, tipo, quando foi o segundo gol, meu Deus, tipo, foi... A casa foi abaixo. Yeah. A casa foi abaixo, e toda a gente estava mesmo... Eu estava na expectativa de que eles iam marcar o terceiro. Tu também estavas... Sim, mas era o que, pronto, o meu outro amigo Miguel Pinto estava a dizer, epá, se marcassem o terceiro gol, tipo, ia ser só estúpido, tipo, porque já com o segundo, com o gol do empate, tipo, voa tudo. Tudo ao molho e fé em Deus. Tudo ao molho e fé em Deus. Aquilo foi incrível. Mas sabes, eu acho que, eu não sei se já falámos sobre isto. Ontem, no jogo contra o Santa Clara, exatamente, os 100 montaditos, fecharam. Não havia esplanada. Não havia esplanada, a esplanada estava fechada, a televisão que estava cá fora, lembras-te? Estava fora de serviço, eles fecharam aquilo, não deram a transmissão cá para fora. Lá dentro... Havia uma televisão lá fora? Então, havia. Eu não me lembro. O pessoal que estava lá fora estava a ver numa televisão que estava lá fora. Ok. Depois faz sentido. Sim, eles não estavam a olhar lá para dentro, né? Eles estavam com uma televisãozinha que estava ali, eles estavam a ver. Não, faz todo sentido. Mas, pronto, ontem isso não estava a funcionar e lá dentro eles estavam a controlar, não podiam haver pessoas em pé. Eles estavam a controlar quantas pessoas é que estavam por mesa, estás a ver? Tiveram a controlar, por exemplo, quando o André chegou depois de eu já estar lá, havia um bouncer, entre aspas, não o deixam entrar, só quando eu fui lá é que eu disse, pronto, ele está comigo, eles, pronto, se já tens aqui os teus amigos, então podes entrar, porque, imagina, o que aconteceu no fim de semana passado, era o que eu estava a dizer, e como tu disseste também, foi confusão, mas não houve, imagina, não houve nada de, imagina, não se partiu nada, tipo, não houve, ninguém ficou ferido ou magoado, não... Foi só mesmo festa. Mas como foi tão intenso, eles devem ter ficado com medo, estás a ver? Foi intenso. Não, isso foi bem intenso. Foi bem intenso. Foi bem intenso. No segundo gol aquilo foi mesmo intenso. Eles devem ter ficado... Mas o pessoal comportou-se bem. Por acaso houve lá o momento mais tenso foi porque havia um gajo a bater no vidro, lembras-te? Que eles até foram lá fora dizer para ele parar. Mas tipo, eles foram lá fora, disseram a ele para parar e o gajo parou, tipo... Não devia estar a fazer aquilo, como é óbvio, não é? Mas pronto, depois pelo menos parou. Mas pronto, foi... Ontem tu, por acaso, não tiveste connosco, mas pronto, foi fun à mesma, mas curiosamente, lá está, o jogo contra o Sporting foi muito mais emocionante do que o jogo do título, por assim dizer, até porque os ânimos já estavam um bocado mais calmos e não sei o quê. Sim, eu acho que, imagina, havia dois principais fatores. O primeiro é porque era um derby, certo? Exato. E depois era um derby e ainda por cima, se ganhássemos, éramos logo campeões, estás a ver? Então havia imenso pessoal que estava na expectativa de ganhar ao rival e com o extra de ser campeão, certo? Então eu acho que era por causa disso. Imagina, não desrespeitando o Santa Clara, mas é evidente que jogar e ganhar ao Sporting em casa deles e ganhar ao Santa Clara em nossa casa é muito diferente, certo? Pois, é muito mais fácil ganhar ao Santa Clara em casa do que ganhar ao Sporting em Alvalade. Exatamente. Mas pronto, foi divertido e depois não estiveste connosco a ver ontem, mas depois fomos ao Marquês, né? Como as ruas ontem estavam... O que é que... Tu foste com a tua mãe, com o teu amigo, certo? Exato. Antes disso. Exato. Nós andámos por Lisboa a apitar desalmadamente e víamos uma pessoa de vermelho, até podia ser uma camisola vermelha sem alusão ao Benfica, mas era lá Benfica, bip, 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 caralho. Foi um momento bom. Foram momentos bem incríveis e o meu irmão estava encantado, estás a ver? Pois. Porque foi a primeira vez em que ele foi campeão, mas
ciente, porque Sim, ele já pois. tinha sido campeão, mas era muito pequeno, então ele não se lembrava e também não vivia aquela euforia dos jogos, então ele não se recorda assim de muita coisa. Mas ontem via-se que ele estava bué feliz. Imagina, ele estava na janela do carro a dizer Benfica, as pessoas respondiam Benfica, ele ficava todo contente e tipo, agarrava-se a mim, estás a ver, e dizia, estás a ver, o pessoal está a responder. Foi muito Termo é fixe. Mas o que eu te ia perguntar é, como é que ele é em relação ao futebol e essas coisas? Tipo, e ao Benfica em si? Que idade é que tem o teu irmão? Tem 9, ele fez 9. 9. Ele não é... Lá está, ele não tem a mesma paixão do que eu, até porque os tempos mudaram, estás a ver? E eu era muito mais ligado ao futebol do que ele. Uhum. E isso também constitui por si só uma razão para te aproximares mais do Benfica. Sim, Se sim, tu sim, gostares mais de futebol, à Óbvio. partida vais gostar mais de um clube. E por extensão, no meu caso, foi gostar mais do Benfica por todas aquelas razões. Uhum. No caso dele, como ele não liga assim muito ao futebol, ele gosta, mas não liga assim tanto ao futebol, tipo, ele vive os jogos do Benfica, mas de forma mais pacata. E às vezes nem sequer vê. Não faz questão de ver às vezes. Uhum. Mas quando vê ele, pronto, tu gosta de também mandar uns bitites e não sei o quê. Mas não é assim tão eufórico com o Benfica. Pois, é interessante, nós ambos temos irmãos muito mais novos, né? E o meu irmão também é ainda mais extremo do que o meu irmão, não quer mesmo saber nada de futebol. Mas pronto, é fixe o teu irmão ainda por cima sendo como é assim todo eufórico também, devia ontem estar super feliz. Estava, foi engraçado. E depois das voltas, pronto, eu já estava no Marquês, depois fui lá eu buscar-te. Epá, e depois foi uma confusão do caraças, pá, porque no fundo, eu depois de ter dado as voltinhas, apareci ali ao pé do metro de Picoas, ok? Epá, e por algum motivo, de certeza que era por questões de segurança, eles não estavam a conseguir, ou melhor, não estavam a deixar ninguém passar. E então eu fiquei ali a falar imenso tempo ao telefone com o Eugénio, quando me apercebi que havia um mar de gente que estava a contornar pela esquerda para ir mais à frente e entrar numa saída onde estava muito menos gente. Pronto, eu fui acompanhando esse pessoal, cheguei lá e, como te disse ontem, não demorei nem um minuto a ser revistado. Pois não, isso na parte do ser revistado e isso estava tudo bem tranquilo. Estava tudo tranquilo. Mas já agora nós podemos falar de uma... Eu mencionei... Quando estávamos a sair, eu estava a mencionar isto que é... Marquês, rende ou não rende ir ao Marquês? Eu acho que depende. Ontem eu já comentei isso com uma amiga minha e com o Ricardo. Não sei, como havia tanta organização, parecia que o público estava bué castrado. Percebes aquilo que eu quero dizer? Sim. Parecia que não estava a haver uma verdadeira festa, porque não era... Pronto, eu percebo por questões de segurança, mas ao mesmo tempo também tira um bocado a beleza do evento, que é haver aquele fumo vermelho espalhado pelo Marquês todo, o pessoal a saltar. Pronto. Como estava tudo tão ordeiro, do ponto de vista da segurança foi fixe, e eu por um lado agradeço, mas ao mesmo tempo estava demasiado ordeiro. É os teus intrusive thoughts a pensarem, tipo, quem me dera que não houvesse organização nenhuma aqui fosse o cá. Mas nós falámos sobre isto, que pronto, o primeiro título que eu vi o Benfica a ganhar foi depois do Benfica ter estado uns 7 anos sem ser campeão. Pronto, eu cheguei a Portugal em 2006. Houve essa altura e o Benfica foi campeão em 2004, 2005. E depois disso foi quando? E depois... Pois, e depois disso já foi para aí 2010. É isso. Assim, dessa vez, que foi no ano do 33, esquece. Foi tipo o melhor Marquês. Foi o melhor Marquês. Foi no ano em que o gajo subiu, nós falámos sobre isso, o gajo subiu lá acima e vestiu a camisola na estátua. Eu lembro-me disso. Havia imensos posts no Facebook. Uh-huh. Na altura era a grande rede social. E havia só pessoal a comentar aquilo. Tipo, aquilo foi magnífico. E eu lembro-me bem de ver o autocarro passou mesmo ao pé de mim na rua onde o autocarro veio também este ano, ali na Fontes Pereira de Mel. Eu estava ali no meio e o autocarro passou mesmo ao pé de mim. Foi fixe porque, pronto, nesse ano não houve organização nenhuma, literalmente. Foi só aconteceu. Estás a ver? Era a tradição ir ao Marquês, o pessoal juntou-se todo e foi para o Marquês. Sempre foi assim.
Mas pronto, é aquilo que estás a dizer. Se calhar, pronto, haver organização e haver segurança é sempre bom. Mas eu percebo o que estás a dizer. Tira um pouco a essência. a essência. Exato. Por isso é que eu estava a dizer, lembras-te do que eu disse ontem? A ideia que eu dei ontem é haver um grupo de pessoas que se organiza e diz: pessoal, nós este ano nós vamos revelar o local onde vai ser os festejos do Benfica quando o Benfica for campeão. E era manter aquele secreto até ao dia do jogo do título. Que era para não dar tempo. Que era para não dar para... Imagina, eu até dei o exemplo. O Benfica é campeão, do nada, os gajos revelam tipo bairro Pato Cruz. É aqui que nós... é aqui que vai ser o festejo. Mas, sim, eu percebi, eu acho que é uma boa ideia. Mas realmente, imagina, tem que haver mesmo um compromisso entre segurança eu estava meio a brincar também. É pá, porque como tu sabes também existe o lado negro destas coisas, confusões, que ainda por cima ia acontecendo e epá, isso também é bada chato. Sim. Então eu acho que tem que haver um compromisso entre segurança e organização e espontaneidade. Exato. Certo? É isso. Eu concordo. Se tu queres acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? Não, eu concordo. E pronto, mesmo assim, há sempre lá a malta a fazer coisas que não são propriamente seguras, tipo aqueles que subiram os pós. Quer dizer, eles subiram com uma confiança que eu também estava bué tipo, eles... Pronto. Eles safam-se. Eles chafam-se. Mas o problema é que às vezes o pessoal faz isso sem estar muito bem, tipo, sem ter muito bem noção do que está a fazer. Pode já ter bebido um bocado mais ou pronto, e aventura-se a fazer essas coisas ou outras coisas. E acabam por causar conflitos ou situações de não segurança evitáveis. Também era para mencionar que as nossas vozes estão um pouco desgastadas, tanto pela semana passada. Na semana passada eu acho que... Na semana passada tu ficaste pior. Fiquei pior. Na semana passada, quando saíste dali dos Sem Montadilha... Foram 90 minutos a gritar. Tipo, porra. Foram 90 minutos o Miguel a gritar e a gesticular. E a mandar bitites. Eu estava sempre a mandar bitites. E a mandar bitites, sim. Mas pronto, as nossas vozes estão um pouco, assim, desgastadas por causa da semana passada e também por causa de ontem, né? Mas pronto, nós quando estávamos eu estou a seguir um pouco em frente, se quiseres voltar atrás estás à vontade, mas tu mencionaste, quando te deste a ideia para falarmos sobre isto, mencionaste a questão toda dos paralelismos entre o futebol, ou mesmo que seja o desporto, em geral, e, por exemplo, a religião. Não sei se queres introduzir, dar o que é que achas sobre isso. Sim, aliás, tipicamente, e isto é engraçado, mas tipicamente cada vez que há assim uma grande movimentação de pessoas devido a um desporto, em Portugal, tipicamente no caso do futebol, não é? Pá, o pessoal que não liga muito a futebol ou ao desporto em geral, normalmente o pessoal mais académico, que não liga muito ao desporto, tem sempre aquela tendência de comentar: isto é uma cena bué irracional, tipo, porque é que as pessoas fazem isto é bué estúpido, eu não consigo compreender. E uma das coisas que eu consigo traçar, e tu também de certeza, é a questão que até o Nietzsche já tinha apontado e que tu até revelaste no segundo episódio, que é a questão da humanidade precisar de uma muleta. E neste caso não é uma muleta metafísica, é só uma muleta física ou emocional, estás a ver? Mas a humanidade precisa sempre de se agarrar a algo para também desanuviar um bocado do dia-a-dia. E eu com isto eu quero sair um bocado em defesa do futebol, estás a ver? Eu acho que as pessoas apoiarem e sentirem-se eufóricas ou fervorosas em relação ao futebol, por si só não constitui uma cena que é má ou errada. Eu acho que até certo nível é bom. Eu acho que até certo nível, e agora lá está, prende-se aqui um bocado com a questão da extensão da semântica em relação à palavra fanatismo, que é, no fundo, consoante os níveis de fanatismo, não é? É uma cena que não é necessariamente má. Agora, temos é que tentar perceber qual é que é o nível de fanatismo em que as coisas já não deixam de ser boas. E eu consigo dar vários exemplos. Imagina,
a partir do momento em que o teu fanatismo leva-te a comportar-te de forma violenta, isso para mim já é errado. Se o teu fanatismo leva-te a comprometeres todas ou muitas coisas da tua vida em detrimento do futebol, também é errado. Por exemplo, imagina, em detrimento de um pai sustentar os seus filhos como deve ser e gastar esse dinheiro em viagens tipo pelo país fora para ir ver o Benfica, isso para mim é estúpido. Estás a ver? Ou seja, existem certas condições que eu vejo que não são boas, estás a ver? E que é um nível de fanatismo que me ultrapassa, estás a ver? Eu sou fanático pelo Benfica na medida em que torço pelo Benfica, grito pelo Benfica, digo asneiras pelo Benfica, esse tipo de coisas, e festejo muito pelo Benfica, estás a ver? Mas eu nunca serei uma pessoa que, por outra ser do rival, vou insultá-la gratuitamente, vou tentar agredi-la. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Exato. Estás a perceber? Eu sou fanático pelo Benfica. Não sou fanático pelo anti-outros clubes. Estás a ver? Não sei se tu concordas comigo também, mas eu acho que é possível ser fanático de forma saudável. Sim, sim. Eu concordo. E, olha, agradeço-te por mencionares o Nietzsche. Mas, começando por aí, pronto, é a questão toda do... As pessoas criticam, não é? E eu percebo as críticas, porque efetivamente os comportamentos que as pessoas têm, principalmente quando estão em grupo, às vezes são muito negativos, estás a ver? Eu percebo muito bem as críticas. Mas as pessoas às vezes criticam o princípio em si, o princípio de celebrar um desporto, estás a ver? Exatamente. Ou seja, atacam o princípio com a justificação da... Portanto, é do tipo, eles atacam o princípio, eles querem atacar o princípio, mas acabam por disfarçar a coisa. Nós estamos a atacar isto, mas é por causa disto que está a acontecer. Mas na verdade não é isso que os motiva. É mesmo o princípio de alguém festejar por um desporto. Por um desporto, ou principalmente por futebol. Mas é verdade, quando a questão toda do paralelismo com a religião, eu já mencionei isto algumas vezes e as pessoas tipo, riem-se um bocado de mim ou torcem o nariz e não sei o quê, quando eu digo que tipo, o futebol e a religião é tipo, imagina, tem os rituais, tem tipo as cerimónias, tipo as pessoas celebram os marcos, isto e aquilo, tipo, tem muitos paralelismos mesmo no sentido de dar algum, mesmo que seja, as pessoas podem dizer que isto é um sentido fútil, é algo superficial, mas a realidade é que aqueles momentos dão um sentimento de realização das pessoas, estás a ver? Estar aqui com outras a cantar e a celebrar isto e a torcer para que a tua equipa, sei lá, consiga dar a volta e passar por cima. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas a realidade é que não podem fugir a esta realidade, é o que cada pessoa sente, estás a ver? Tipo, o que as pessoas estão ali a sentir é real. Portanto, tipo, podem tentar fugir à vontade que não vai resultar. Eu acho que negar este tipo de sensações é negar a existência humana, não é? É negar a atitude humana, porque, lá está, eu ia tocar um bocadinho outra vez na tal coisa da muleta, não é? Mas eu acho que tu estás a sumariar isso tudo muito bem. Sim, e lá está. E depois é outra, que é... As pessoas celebram muitas coisas, estás a ver? E o meu argumento é sempre... Porquê que é algo tão fútil? Porquê que é assim algo tão fútil? Eu celebrar, porque as pessoas tendem a reduzir são só os gajos atrás da bola e não sei o quê, tipo, para pôr... Não, tipo, tu não estás a perceber. Isto é tipo, desporto. As pessoas, um argumento bom até pode ser feito no sentido em que, se calhar nós em Portugal damos demasiada importância ao futebol em detrimento de outros desportos. Sim. Mas isso é válido. É válido. E é verdade, e só para fazer aqui um comentário, e isso não deve acontecer. Pronto, ok. Mas não há nada de inerentemente errado em celebrar um grupo de marmanjos ou marmanjas que estão ali a fazer uma atividade física, tá a ver? É tipo o pico de um ser humano, que é tipo, eu estou a utilizar o meu corpo para fazer algo que não é algo que a maior parte das pessoas consiga fazer.
é tipo, o que está acima, tipo, em termos do que é a humanidade, estás a ver? E as pessoas tendem a reduzir isto a algo, tipo, eles andam atrás de uma bola, ou eles isto e aquilo. Não. Se fosse uma atividade que qualquer pessoa conseguisse fazer daquela maneira. E o espetáculo e isso tudo, para mim é algo incrível, estás a ver? E o esforço que eles fazem, por acaso, olha, ainda no outro dia estava a ver na conferência de imprensa até do Sérgio Conceição. Era o Sérgio Conceição a dizer que os jogadores vivem uma vida privilegiada porque têm isto e aquilo, e o trabalho deles, eles pelo menos têm a oportunidade de trabalhar numa coisa que gostam. E ele estava a falar dele próprio também, enquanto outras pessoas têm de acordar muito cedo para ir para o trabalho, apanhar transportes e fazer isto e aquilo. E ele teve muito bem nesse reparto, porque de certa forma é verdade. Mas lá por eles terem... Eu não acho que seja de certa forma, é mesmo Exato, verdade. é verdade. Mas, ninguém pode retirar deles, porque independentemente do privilégio que eles possam ou não ter, continua a ser esforço, estás a ver? Continua a ser uma vida que é regrada, estás a ver? É dura. Yeah. Lá está, imagina, e agora se calhar podemos tocar num ponto importante, que muitas vezes aquilo que as pessoas apontam também é a questão dos salários deles serem absurdos. E eu não sei se tu concordas comigo, mas eu concordo com isso, estás a ver? Eu acho que são salários que são, portanto, muito exagerados em relação, por exemplo, a uma pessoa que é médica, que é cientista, portanto, tem que fazer um esforço intelectual que é, de certa maneira, equiparável ao esforço físico que é feito pelos jogadores, estás a perceber? Normalmente as pessoas nem é tanto no sentido do esforço que eles fazem, é mais no sentido da utilidade que o trabalho do médico, por exemplo, tem, ao contrário da utilidade do trabalho do jogador de futebol. Estás a ver? Isso, pronto, lá está, é um argumento utilitarista, mas sim, eu percebo... Estão a ver a essência, estás a ver? Exato, é que mesmo do ponto de vista das consequências, aquele conjunto de jogadores providenciar uma vitória tem consequências positivas num grande número de pessoas. Vamos voltar à questão de imensa gente ficar feliz e alegre, e se for preciso ir agora segunda-feira trabalhar, benfiquistas neste caso, irem segunda-feira trabalhar, tipo, com aquela vontade de tipo viver, estás a ver, e desfrutar o momento. É que mesmo do ponto de vista das consequências isso acontece. Exato, eu percebo isso, mas também eu imagina, a questão toda do Nietzsche pronto, as pessoas deixaram de ser tão crentes, por exemplo, em instituições religiosas, mas e no fundo que ficaram sem chão, entre aspas, mas na realidade não ficam porque continuam a arranjar estas outras coisas, estás a ver? Eu acho que dependendo do enquadramento que tu dás ao que aquilo significa para ti, isso pode ou não ser algo útil ou meaningful para ti, estás a ver? Porque a realidade é que o Benfica ser campeão é uma coisa muito transitória, estás a ver? Num sentido de... O que é que aquilo significa para ti? É uma coisa que acaba por ser transitória, estás a ver? E a realidade é que a maior parte das pessoas não vê o futebol... acho eu, tu se calhar, não sei se concordas, mas pronto... Dirias que a maior parte das pessoas que vê o futebol não está propriamente a pensar, tipo, uau, que incrível esta cena que eles estão a fazer, tipo, treinam imenso para conseguir alcançar esta coisa que a maior parte das pessoas não consegue. Sim, a maior parte das pessoas é tipo, Benfica, tipo, segue em frente. Sim, estás a ver? Sim, claro. Ou seja, não é bem só porque sim, é aquela questão toda da identidade e de torcer pela equipa em si, não é tipo pela admiração das capacidades físicas do jogador. Até porque muitas vezes os adeptos criticam logo em vez de dizer, isso também é verdade. Exato, é verdade. Mas isto é uma questão interessante e complexa, estás a ver? De certa maneira eu sinto que algumas críticas podem ser um pouco injustas ou mal traçadas, mas outras são bastante válidas. E pronto, em relação àquilo que tu estavas a dizer há pouco, eu tenho uma forma de operar que para mim funciona perfeitamente, que é eu sempre que as coisas não estão a correr da melhor forma,
eu instintivamente começo a dissociar-me do problema ou da questão. Questões destas, né? Não estou a falar de questões que são precisas ser adressadas tipo, na vida mesmo, mas no caso do Benfica pronto, eu quero sempre que o Benfica ganhe, mas pá, quando o Benfica começa a perder, eu fico chateado na altura, né? Fico com uma azia, mas isso num instante eu subconscientemente distancio-me daquilo, estás a ver? E num instante começo logo a arranjar maneiras de, sei lá, tornar a situação mais leve, estás a ver? Porque há pessoas que levam aquilo muito a sério. E essa é outra coisa que é... Pá... A intensidade com que tu te ligas a... Não tem a ver com a intensidade. Às vezes até pode ser muito intenso, mas, por exemplo, o Alan Watts faz uma distinção bem interessante sobre tu levares as coisas a sério e tu levares as coisas com sinceridade. Estás a ver? Ele diz que as coisas não são nothing is that serious, tipo, I'm not serious about anything, I'm just sincere, estás a ver? E o que ele quer dizer com isto é tipo, pá, tudo mesmo na vida, pá, merece ser levado com um certo nível de leveza, estás a ver? E isso o que é que implica? No momento em que estamos a ganhar e que é para celebrar e que é para estar feliz, pá, é bom que tu faças lean into it, estás a ver? Porque tu vais maximizar ao máximo aquela experiência. Mas tipo, quando está a ser uma experiência má, tipo, é muito contraproducente tu levares aquilo extremamente a sério, estás a ver? Na realidade tu consegues até, tipo, mesmo nos momentos mais críticos, que até te estás a sentir bem desconfortável porque a tua equipa está a perder isso tudo, tu conseguires, tipo, fazer uma piada ou outra, ou assim, mesmo que até estejas chateado, pá, ajuda a tu perceberes que, tipo... Ficas mais leve, não é? Em relação ao assunto. Porque há pessoas que levam... E isto é com tudo. Há pessoas que levam a religião demasiado a sério. Há pessoas que levam o futebol demasiado a sério. A vida demasiado a sério. Epá, e na maior parte das vezes, tipo, não justifica. Estás a ver? E esta compartimentação é que é difícil de fazer, especialmente se estiveres em grupo. A compartimentação do... Imagina um jogo... Imagina um jogo em que literalmente se tu ganhares és campeão, mas se empatares ou perderes tipo, perdes o campeonato, né? Imagina que marcas um primeiro golo, pá, imagina a euforia que é, né? Mas às tantas, aos 90 os outros empatam, pá, isso vai-te deixar frustrado de uma maneira... Uma montanha-russa de emoções. Exato, e se tu estiveres em grupo, por isso é que normalmente as confusões acontecem quando estão em grupo ou no estádio ou ir para não sei para onde, pá, porque quando um tem uma reação mais... vai para um lado e para o outro, quando um celebra, os outros... Pá, tu sentes aquela cena. É uma questão muito interessante, até mesmo do ponto de vista da complexidade dos fenómenos humanos em termos de fenómenos grupais, não é? Que existem... Mas é engraçado que eu agora consigo também traçar um paralelismo na física. Existem certos fenómenos físicos que não dependem das características específicas das coisas, dependem da configuração macroscópica, ok, do sistema. Estás a perceber? E a esse tipo de fenómenos chamam-se os fenómenos emergentes. Estás a perceber? E no campo social estas coisas também acontecem como tu estás a dizer. Não é a questão de um nem de outro, tipo, estar vestido com óculos de sol, portanto as propriedades, a personalidade da pessoa aqui não interessa para nada. O que interessa é a quantidade de pessoas, a proximidade de pessoas, a relação entre elas, que do ponto de vista emergente vai causar um grande desânimo que pode levar a consequências negativas. É um fenómeno que é emergente, que não acontece se tu, por exemplo, estiveres isolado com um amigo teu. Estás tu a ver um jogo, não é? Em casa de um amigo teu. Isso acontece. Estás a perceber? Tu consegues facilmente perceber que os comportamentos que tu e o teu amigo vão ter em relação ao golo ter sido marcado aos 90 minutos vai ser substancialmente diferente se tu e o teu amigo se encontrarem no meio de uma multidão de 60 pessoas. Exatamente. Certo? Exatamente. E isso pode acontecer também com outras questões, que é aquilo do... Olha, uma cena que foi fixe nos 100 montaditos foi que no dia em que vimos o Sporting Benfica, haviam lá pessoas do Sporting. E foi super tranquilo, estás a ver?
não houve mesmo literalmente nada, não aconteceu. Eles até celebraram os gols do Sporting. Pois foi. Eu por acaso fiquei assim, um bocado tenso, estás a ver? mas eu fiquei assim porque eu já não estava habituado àquele contexto, estás a ver? Eu lembro-me que quando era puto ia com o meu avô, se aquilo acontecesse, pá, ia dar porcaria. Felizmente, lá está, e é importante agora dizermos isto, felizmente nós estamos a caminhar no sentido de haver uma maior, digamos, aceitação, estás a ver? Tipo, aquilo é só um jogo. Levar aquilo com uma leveza tal que, epá, as pessoas estão no direito de festejar, aquilo não é um local público, ok? Estão mais pessoas do Benfica, mas as pessoas não têm que levar os festejos dos sportinguistas como sendo um ato insultuoso ou provocatório. Obviamente é difícil. É difícil e existem contextos em que se a pessoa fizer isso, é provocatório. Vou dar só um exemplo rápido. Ontem no Marquês, quando eu estava a descer à avenida, pá, apareceu um marmelo a cantar pelo Sporting. Isso é objetivamente estúpido e podia ter acontecido... Sim, claro. É estúpido do género. Imagina, tu não estás a dizer que se justifique qualquer ato de violência contra aquela pessoa, mas é objetivamente estúpido, não é? Porque tu, apesar de não quereres... Exato. Tipo, porque uma coisa é estar a festejar um golo no meio de benfiquistas, sendo que existe um golo da sua equipa. Outra coisa é uma equipa ser campeã e ir para o local onde estão os adeptos dessa equipa que foi campeã, que neste caso foi o Benfica, e estar a gritar pelo seu clube. Porque isto não faz sentido nenhum. Isto é alguém que claramente quer arranjar confusão. E é condenável. Exato. Mas lembras também no Shame on the Deeds aquela rapariga que ficou super chateada? Que nós conhecemos, não é? A parte mais engraçada eu que não nós conheço. conhecemos. Eu não sei quem é você. Ok, pois é. Foi uma rapariga que era da nossa turma. Ela estava tão aziada que no intervalo foi lá para fora, voltou, já tinha passado 10 minutos da segunda parte. Sim, isso foi depois, mas no primeiro gol do Sporting... Não foi logo embora? Não, ela... Sim. Quando ela bateu na mesa e... Foi no segundo. Foi no segundo? Foi no segundo. Ok, já não lembro. Exato. O primeiro, pronto, é normal as pessoas ficarem chateadas, mas eu consigo imaginá-la a fazer isso mais facilmente no segundo gol. Eu já não me lembro foi mesmo um balde de água fria. Em qual deles é que foi, mas foi... Eu lembro-me que nós até olhámos assim... Nós ficámos... Oi? Está tudo bem? Porque no meio daqueles marmanjos todos, o mais engraçado é que foi tipo uma rapariga, bué, tipo... Que estava lá, parecia estar lá, bué, chill, tipo, de nada, tipo, passou-se da cabeça. Pois foi. E aí é outro problema, é quando tu... digamos, sentes uma necessidade quase superior de a tua felicidade estar completamente dependente do resultado da tua equipa. Lá está, o fanatismo exagerado. Pois. E que era o que estava a acontecer com ela naquela altura. Pá, porra, foi completamente desnecessário ela ter feito aquilo também. Estávamos todos tristes, mas poxa, também não é preciso fazer um drama. Até porque o jogo nem sequer tinha acabado, esse é outro problema. É as pessoas também à partida desistirem, tipo, à mínima coisa, perderem a fé na equipa. Isso também me faz um bocado de confusão. Não sei se a ti também. Então o que é que achas do que o Neres fez? Podemos comentar isso. Foi hilariante. Eu adorei. Mas tu não achas que isso é um bocado provocatório? Não achas que o Neres é um bocado arruaceiro? Eu acho que foi um ato provocatório justificável. Porque o Otávio é o gajo mais... Peço desculpa à expressão, parvo do futebol, porque eu tinha pensado que eu ia dizer outra coisa. Não, mas a cena é que, assim, nós agora, é assim, amigos e pessoas que nos estejam a ouvir, que sejam do Porto ou do Sporting, não. Quer dizer, se estiverem a ouvir-nos até agora, sendo do Porto ou do Sporting, para já, obrigado, não é? E pronto, isto não é... Não levem a peito nada disto. Mas os jogadores como o Otávio e o Pep, por exemplo, é o que os meus amigos estamos sempre a comentar, é tipo... Se jogarem na equipa oposta, é um nojo tremendo. Mas quando jogam na nossa equipa, o exemplo que nós temos o Pepe e o Otávio é quando jogam na seleção, estás a ver? É o fixe ter gajos assim na nossa equipa. Eu por acaso não concordo. Eu curto. Eu não concordo. Eu não concordo por uma questão de princípio, estás a ver? Eu acho que, imagina, se eu não gosto de ter um jogador adversário comportar-se daquela maneira, por mais que dê gozo
tê-los na nossa equipa, não é? Eu acho que por uma questão de princípio eu consigo condenar na mesma. Aliás, eu lembro-me que quando o Otávio foi convocado, eu fiquei mega chateado. Por acaso. Não pela questão, lá está, não é a questão do bacana, pronto, tecnicamente ter tido a nacionalidade portuguesa há relativamente pouco tempo, nem se prende com a questão dele ser mau jogador, porque ele é bom jogador, ele é objetivamente bom jogador. É mesmo a questão do caráter e da personalidade dele. Impede-me automaticamente de concordar com a sua inserção no futebol, na seleção portuguesa, estás a ver? Porque eu acho que tem que haver aqui dois fatores. A questão da qualidade dos jogadores, que para mim é mais importante, não é? Estamos a falar de jogadores de futebol, mas também eu acho que, existem certos jogadores que têm uma personalidade que vão bué contra a questão toda do desportivismo, porque a questão toda do desportivismo é tu teres fair play, tu saberes jogar e teres respeito pelo adversário. Isso para mim é mega crucial. Então eu não consigo ficar contente, estás a ver? Mas o flip side disso é que eu percebo tudo o que estás a dizer, mas o Pepe e o Otávio são jogadores que os gajos amam o Porto, meu. Estás a perceber? Eu acho que é mais isso, estás a ver? Nem é tanta cena as atitudes específicas que eles têm. Eu até posso condenar, tipo, pontualmente. Mas o que é fixe é ter aqueles... tipo... Parece que podiam-se matar pelo clube, estás a ver? Ou podiam matar-se tipo, pela seleção em que estão a jogar, ou pela equipa em que eles estão inseridos, estás a ver? Parece que, ok, têm esses comportamentos, mas tipo, se for para defender os deles, os gajos defendem, estás a ver? Sim, tem a ver com esse aspecto, é o aspecto da lealdade. Não tem a ver com o tipo, mandar-se para o chão e tipo, fingir e tipo, essas coisas todas. Tem a ver com a entrega, estás a ver? Okay. E tem a ver com tipo, por exemplo, aquilo que o Neres fez ao Pedro Gonçalves, pronto, a pote no jogo contra o Sporting, aquilo não te faz sentir uma cena que não te faz sentir, de certa forma, sei lá... Contente. Estás a ver? É porque parece que está a defender mesmo o clube. Sim, mas lá está, imagina. Eu percebo isso que tu estás a dizer e eu concordo, estás a ver? É bué fixe tu teres jogadores que vivam e defendam o clube ao máximo, estás a ver? Mas na minha opinião há um limite, estás a ver? Okay. E a partir do momento em que, por exemplo, há um lance há relativamente pouco tempo em que o Otávio atira-se completamente, tipo, um jogador do Passos Ferreira dá-lhe tipo assim um toque e ele atira-se para o chão, isso para mim não é defender o clube, estás a ver? Okay. Porque se isso for defender o clube, significa que aquele jogador é uma personificação dos valores do clube. E se os valores do clube o levam a fazer esse tipo de coisas, então para mim é um clube que não tem bons princípios. Estás a ver? Eu no Benfica quero ter jogadores que cumpram e personifiquem os valores que o Benfica tem. Estás a perceber? Tu estás a seguir a minha lógica. Sim, não é sim, questão de... Portanto, eu adoro jogadores que lutem pelo clube e que dão e entreguem o máximo no campo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero que caiam no ridículo só para ganhar. Estás a ver? Porque o Benfica, em particular, não é suposto ganhar a qualquer custo. O Benfica é um clube onde os jogadores devem ganhar por merecerem. Eu concordo. É aí que eu quero fazer a distinção, estás a ver? Porque se calhar nós estamos a concordar na mesma coisa, não estamos a utilizar se calhar as melhores expressões. Sim. Eu vou... Ok, tu corrigiste-me, e bem, eu vou reformular aquilo que as minhas ideias, que é... Existe no comportamento do Pepe e do Otávio algo que eu aprecio. Estás a ver? Eu não estou a dizer que o Pepe e o Otávio tenham em geral um comportamento que eu aprecio, mas existe algo ali que eu aprecio. Estás a ver? E essa parte mais positiva, pronto, isto sou eu a tentar ver o lado bom, sempre o lado bom das coisas. É a questão toda de, tu vês que os gajos adoram o clube, estás a ver? E mesmo o Sérgio Conceição é tipo, houve uma altura que havia até adeptos do Porto que estavam, não sei porque, acho que foi que o Porto perdeu algumas vezes e eles até mandaram pedras, ou o que é que foi, fizeram uma coisa qualquer. Pois foi esta época. E o que eu não compreendo, estás a ver, por exemplo, esses comportamentos, estás a ver?
como é que cabe na cabeça de alguém, tipo, alguém de plena consciência, tipo, tu podes fazer as críticas que quiseres ao Sérgio Conceição, especialmente se não fores do Porto, estás a ver? Mas como é que alguém do Porto, em boa consciência, pá, consegue fazer uma coisa dessas, estás a ver? Sendo que o Sérgio Conceição, pá, tu digas o que disseres, mas aquele homem é tipo, ele é do Porto, estás a ver? Ele ama o Porto. Ele pá, eu não percebo. Ele provavelmente sente aquilo tanto ou mais do que qualquer adepto. Não, pelas imagens que nós vemos do Sérgio Conceição, pá, eu não tenho dúvidas que ele sente mais aquilo do que a maior parte dos adeptos, estás a ver? E alguém decide fazer uma coisa dessas, ainda por cima foi ao carro pessoal dele, estás a ver? Tipo, acho que estava lá a família dele e tudo. E imagina, eu posso até nem gostar do Sérgio Conceição, estás a ver? Mas tipo, imagina o que é isso vir dos teus próprios adeptos, estás a ver? Pá. É injustificável. É injustificável e ficou muito a mal. Eles ficaram muito a mal na fotografia. E houve também aquela questão, já agora, nessa altura havia toda a questão do Sérgio ir-se embora do Porto por causa disso. Mas o gajo ficou. Ele acabou por ficar, estás a ver? Porque o amor dele pelo Porto é tão grande que acabou por colocar de parte esses incidentes que, se calhar para outra pessoa, eram mais do que suficientes para saírem do clube. Acho que foi uma prova de amor. Pois, exato, eu também acho que sim. Mas entretanto, pronto, fazendo o paralelismo com... Para quem não sabe, o Neres, jogador do Benfica, que parece que está sempre sob o efeito. Agora, como não dizes sob o efeito de quê? É sob o efeito de alguma coisa. Está sempre sob o efeito. Ele foi à live do Benfica, né, que eles já vão mostrar os festejos do Benfica. Foi à live e identificou lá o Pote e o Otávio. E depois procedeu a ir à última publicação do Otávio no Instagram, onde ele tinha posto lá um vídeo do gol, acho eu, gol dele no último jogo do Porto, e perguntou onde é que está o sorrisinho. Eu não sei se isso é alguma referência específica a alguma coisa, o que isso quer dizer. A julgar, imagina, há aqui duas coisas, né? Pronto. E muito provavelmente isto aconteceu, se o Otávio e o Pote, pronto, neste caso o Otávio é um jogador que tipicamente é muito provocador. E de certeza que trocou, nem que tivesse sido dentro de campo, palavras com o Neres, que o levaram a fazer, tomar aquela atitude, estás a ver? Aquilo foi, de certeza, uma resposta a algo provocatório que já tinha vindo de antes, estás a ver? Mas eu próprio também não sei o que é que se passou, mas que, se foi isso, é pá, perfeito. Pá, honestamente, não vejo nada de mal ali, e eu acho que eles até levaram aquilo com alguma leveza. Eu acho que o Otávio... Sim, o Otávio... Eles conhecem-se todos, meu. Eles conhecem-se todos. O Otávio respondeu, o Neres disse, cadê o sorrisinho? Pois é, tu fazes bem. E o Otávio respondeu, ganha mais 2 vezes e empata... Ganha mais 2 vezes e empata comigo. Estamos empatados em títulos na luz. Mas foi uma resposta amigável. Epá, o gajo tem ali uns emojis que traduzem que existe ali. Isto também o gajo feliz e depois chora bebê. Pronto, mas por exemplo, estas interações, picardias assim, eu acho interessantes até, estás a ver? Porque imagina, agora falando um bocado de outros esportes, até se, por exemplo, no UFC e cenas assim, tipo, eles às vezes criam aquele drama todo à volta e é grande hype, estás a ver? Mas é fixe quando, por exemplo, acontecem essas coisas e depois o pessoal os gajos vão lá para o ringue, lutam e depois quando aquilo acaba os gajos estão aos abraços e não sei o quê. Respeito mútuo. Pá, parece que eles estão tipo, percebem muito bem como é que funciona a dinâmica, é tipo, bora lá entrar em rivalidades que é para causar um hype, estás a ver? E tipo, vamos mesmo entrar, não é tipo, nem sequer é a questão do fingir, eles estão a fingir que é tipo, as pessoas às vezes dizem, isso é só fingir para o marketing, estás a ver? Tipo, e de certa forma mas imagina, eu acredito que eles efetivamente entrem, estás a ver? Porque isto até a eles deve ajudar, tipo... Pá, ok, este gajo pode até ser um ganda bacana, mas tipo, ele é meu rival, é tu isto e aquilo e não sei o quê, vamos lá ver, vamos resolver as coisas. O ponto de partida pode ser artificial, mas o processo é natural. Até, lá está, até para próprio benefício dos lutadores. Exato. Sem dúvida, imagina, se eu fosse lutar...
eu sendo um gajo relativamente pacífico e tranquilo, mas se eu fosse lutador, eu tinha que ter motivos bué fortes, estás a ver, para dar na boca do outro gajo. E eu acho que conseguia alcançar isso mais facilmente se entrasse em picardia com o outro. Uhum. Era para ter aquela pica de... Yeah. Mas pronto, isto para dizer o quê? Estas interações são... Pá, eu acho interessante desde que depois não... Pá, depois temos que ver... Se não passar daí. São interessantes se não passarem daí. E aliás, eu acho mesmo que depois de haver estas interações assim, depois quando for mais a sério, estás a ver? Pronto, o próximo jogo do Benfica-Porto, por exemplo... Pá, qualquer coisa que eles tenham lá já vai ter sempre um enquadramento um bocado diferente, estás a ver? Porque eles já se provocaram um ao outro, tipo, de cabeça fria, não sei o quê, já pensaram, tipo, aquele gajo, tipo, chora bebê, não sei o quê. Sim. Já vai ali haver um sauce extra, um extra sauce. Yeah. Mas pronto, olha, isto foi uma boa conversa, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Viva o Benfica! Não, mas não tenho. Acho que já falámos de todos os tópicos que estávamos a falar, a tentar planear há bocadinho. Acho que acabámos por tocar em tudo. Sim. Eu pessoalmente não tenho mais nada a dizer. Pronto, ok. Então, é assim, esperamos que tenham gostado, não é? E já sabem, digam o que é que acharam, interajam connosco, nós vamos pôr aqui uns clipes desta conversa no Instagram. E pronto, gostávamos de saber qual é que é a vossa opinião. Também é um episódio um pouco diferente, se bem que também falámos sobre algumas coisas mais... Nós hoje decidimos descer do nosso pedestal e falar de coisas banais. Exatamente. Falar de coisas banais, tipo futebol. Exatamente. Queria só fazer, se calhar, um último comentário, lembrei-me agora. Nós chegámos a tocar, mas não... Eu não cheguei a dizer aquilo que eu queria dizer, que era... portanto, pessoal, se vocês tiverem um clube, apoiem o vosso clube, façam, portanto, cantem, gritem, chorem, mas não sejam demasiado fanáticos e, acima de tudo, não deixem de fazer coisas em detrimento disto. Ou seja, se vocês vão para o Marquês, se vocês vão festejar isso tudo, vocês podem fazer, na minha opinião, e não é condenável, eu acho que até é uma coisa bastante positiva, e nós fomos lá ontem, portanto, nós não podemos ser hipócritas em relação às nossas ações, mas também referir que existem outras coisas muito importantes, como a saúde pública, o SNS, os salários e esse tipo de coisas políticas. E, portanto, se nós nos movemos pelo clube, também devemos ser capazes de nos mover pelos nossos interesses a nível pessoal e coletivo. E, portanto, se lutamos por um clube, temos que lutar por melhores salários, por melhores condições, por melhor ciência, por tudo. Ok? Portanto, eu acho que este último comentário é super importante e eu não queria deixar de frisar isto. Sim. Eu acho que tu não sei se ainda não estavas lá ou se não ouviste, estavas a andar um pouco mais à frente. Eu mencionei, acho que foi ao André, imagina se o pessoal se mobilizasse desta forma para outras coisas, tipo, na sociedade, estás a ver? E isto não é vindo do ponto de vista, tipo, olha, estes gajos, tipo... Tanto que eu estava lá, portanto... Sim, claro. Mas eu não... Uma coisa não invalida a outra, porque às vezes as pessoas dizem isto invalidando uma coisa... Exatamente, não invalida. Não invalida, mas imagina... É literalmente... Exatamente, era tão incrível que as pessoas se mobilizassem da mesma forma. Porque mobilizam, ok, existem movimentos e manifestações e isso tudo, mas não é àquela escala. Não é àquela escala. Outrora sim. Pois. Por exemplo, eu ia dizer eu lembro, mas eu não estava nascido. Não estava nascido. Eu ainda não tinha nascido. Acho que houve uma grande mobilização na Ponte 25 de Abril no final da década de 90 ou inícios dos anos 2000, que foi com uns camionistas. Eles pararam a Ponte 25 de Abril e estava bué da gente. Mas assim, de repente, nós não vemos mobilizações... Por exemplo, ao nível dos franceses. Os franceses param o país. Pois. Isto, por acaso, é um tópico... É bem engraçado. Já estamos a entrar noutro... Deixa-me só falar aqui de uma coisa e agora já estamos a... De uma coisa bué relevante que decidiste introduzir, tipo, 1 hour in. Mas o que eu ia dizer é que nós podemos, se calhar, falar melhor sobre estas questões também até de ativismo e de manifestações e destas coisas todas num episódio específico. Digam aí se acham uma boa ideia nós entrarmos mais em politiquices e coisas desse género. Política igual a filosofia, entre parênteses, mal
aplicada. Estou a brincar. Pronto. Mas pronto, é isso. Espero que tenham gostado e já sabem, deem a vossa opinião e até à próxima. Tchau, tchau.